E começo, senhor presidente, falando de algo que vai se tornando absolutamente insustentável, e a primeira pergunta que se faz é qual é o nosso limite. Hoje, nas últimas 24 horas, foram 3.869 óbitos pela Covid-19. Quase 4.000 óbitos nas últimas 24 horas. São 90.638 novos casos. Nós já ultrapassamos agora 320 mil óbitos no Brasil. Eu não sei qual é o nosso limite. Não sei qual é o nosso limite de insensibilidade no Congresso Nacional para essa situação. Porque o que nós vemos é que o governo federal não responde a isto. Não responde. E eu ainda vejo discursos dentro deste plenário achando que medidas de restrição não devem ser feitas. Como se nós já tivéssemos uma população completamente vacinada, como se a população inteira tivesse informada com campanhas publicitárias e com grandes orientações de medidas de prevenção, e como se a transmissão e a circulação do vírus estivesse contida. E eu vejo uma irresponsabilidade imensa de pessoas que ainda acham que a restrição e o lockdown não são necessárias, como se no mundo todo isso não fosse feito e isso não tivesse resultados. Eu lamento profundamente esse comportamento. Aliás, a negação da ciência, a negação das medidas amplamente divulgadas, lamentavelmente, não são um raciocínio que se vincula com a visão democrática, com a visão da ciência. Ela não sustenta uma visão avançada e civilizada de sociedade. Aliás, essa visão atrasada, muitas vezes, que nós vemos na presidência da República, que aposta no caos, aposta na quebra de hierarquia das forças militares, que aposta na ruptura constitucional, na desqualificação das instituições, que aposta na falta de liberdade, na censura, na quebra, inclusive, da capacidade que a sociedade tem de fazer crítica, de se organizar, ela me remonta à data de hoje. E eu não posso falar hoje, e eu sei que os partidos que compõem a minoria têm esta opinião, sem registrar aqui o nosso total repúdio, repulsa, pelo que ocorreu em 31 de março, 1º de abril de 1964. Eu sei que aqui, até porque a democracia assim pressupõe, existem ainda alguns saudosos desse período, existem ainda aqueles que sentem falta de intervenção militar, apesar de que uma democracia que respeita a Constituição não permite apologias à tortura, apologias a ações que possam fazer a divulgação de atos institucionais, muito menos que defendam atos institucionais, como foi o AI-5. Mas eu sei que tem alguns que têm esse clamor, esta saudade daqueles atos que fecharam o Congresso, que cassaram mandatos, aqueles atos que fizeram a censura sobre as artes, sobre a liberdade de imprensa, sobre a liberdade de expressão, aquele período onde as pessoas foram perseguidas, perderam a liberdade política, muitos estão desaparecidos até hoje, foram mortos, foram assassinados, barbaramente torturados. E aqui poderíamos lembrar de muitos. Lembro aqui do jovem estudante Onestino Guimarães, lembro de Edson Luiz, aqui do Rio de Janeiro, Onestino Guimarães, aí da Universidade de Brasília. Posso lembrar de tantos democratas, de tantas pessoas que não eram do PCdoB, mas que eram de outros partidos que compõem a minoria, não apenas do meu partido, do PCdoB. Mas posso lembrar de muitas lutas que foram feitas nesse país, do PCdoB, eu lembro aqui dos que morreram no Araguaia, de outros partidos como o PSB, pessoas que militaram no atual partido como Partido dos Trabalhadores, do PDT, pessoas que depois se deslocaram para o Partido Socialismo e Liberdade, como também os que estão hoje na rede. Mas eu quero aqui lembrar, senhor presidente, que este Congresso já teve reações belíssimas e importantes a este processo. O ex-presidente João Goulart, que foi cassado, e o seu filho hoje, João Vicente, está militando no PCdoB, quero dizer que este Congresso já anulou a sessão num projeto de resolução no Senado da República, anulou a sessão de 2 de abril, que era presidida pelo senhor Auro de Moura Andrade,
anulou a sessão que destituiu João Goulart ainda em território brasileiro. Este mesmo Senado da República aprovou um projeto de resolução do senador Inácio Arruda e devolveu ao senador Luiz Carlos Prestes o seu mandato. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de resolução 24 de 2013 de minha autoria e devolveu a conclusão dos mandatos de toda a bancada comunista que foi cassada em 1948, anulou a resolução de janeiro de 48 e devolveu os mandatos a todos eles, inclusive entre eles Marighella, João Amazonas, e os familiares aí estiveram recebendo a conclusão dos seus mandatos. Vejam que os autoritarismos, os sistemas autoritários no país, este Congresso já revogou muito dos seus atos. A própria Constituição Brasileira de 1988 revogou muito dos entulhos autoritários. Nós temos projetos na Casa que revogam a Lei de Segurança Nacional. Quando o Senado anulou a sessão de destituir o João Goulart, eu entrei, inclusive, com um projeto de resolução declarando ilegítimos as eleições indiretas e todos os presidentes militares que foram eleitos em eleições indiretas neste país, tornando ilegítimos os seus mandatos. Nós precisamos, sim, conhecer a história oficial desse país, mas nem por isso homenagear aqueles que foram algozes da liberdade, assassinos de jovens que atuaram e que militaram pela liberdade. E nós precisamos entregar às famílias desses militantes que até hoje esperam os corpos dos seus entes queridos e que não tiveram nem o direito de enterrá-los. Nós precisamos recuperar a memória e a verdade para poder fazer justiça nesse país, senhor presidente. A nota ontem do novo ministro da Defesa, que, aliás, todo ano é feita uma nota de militares, que fala que era preciso celebrar a data, não temos o que celebrar. Não foi uma pacificação. Pacificação de quê? Liberdade de quem? O final da nota tem algo interessante, que ela fala que as Forças Armadas devem respeitar a Constituição. Concordo. É a única linha da nota que nós temos concordância. Concordância com a linha final da nota, que o presidente da República parece não concordar, porque ele, inclusive, tenta fazer com que as Forças Armadas tenham a sua imagem e semelhança. A visão de que as Forças Armadas devem fazer parte de uma visão paramilitar, devem ser uma instituição de governo e não de Estado, devem concordar com a visão de milícia, uma visão de quebra de hierarquia que o comandante, o ministro da Defesa, não concordou e por isso saiu. O recado dado pelos 3 comandantes das forças militares foi um recado muito duro, muito sério e importante, que o Congresso Nacional tem que perceber que recado foi esse. 3 comandantes militares saírem no mesmo dia não é um recado qualquer. E este Congresso tem que entender este recado. É um recado dado de que as Forças Armadas são instituições de Estado, não devem servir às aventuras golpistas do senhor Jair Bolsonaro. Ele é um aventureiro golpista. As Forças Armadas não podem ser. São instituições de Estado que não querem mais entrar em aventura, como já entraram em 64. Golpes de Estado o Brasil não aceita mais. O povo brasileiro não aceita mais. Ditadura, nunca mais. Não estamos em democracia plena, porque a Constituição é violada todos os dias. Mas não aceitamos mais ditadura militar neste país. Nossas homenagens aos militantes da liberdade, nossas homenagens aos seus familiares, nossa luta por liberdade e democracia sempre. Nada a comemorar em 31 de março, 1º de abril de 64. Tudo a comemorar na luta pela liberdade e a democracia no Brasil. Ditadura nunca mais, senhor presidente.